Fala galerinha, tudo bem com vocês? Julian Firmino aqui mais uma vez para mais uma aula do Caminhando na Música. Vamos comigo nessa jornada? O assunto de agora, o assunto desse vídeo é um assunto de extrema importância para o nosso desenvolvimento musical. É a partir desse assunto que a gente passa a compreender as escalas, a formação das escalas, a formação dos acordes e compreender o campo harmônico, que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento ao tocar as músicas, a entender a harmonia das músicas e todo o universo que engloba essa parte de estruturação musical. Vamos lá? Então, na última aula eu falei que a nossa música ela caminha de meio em meio tom. Exemplo, no teclado eu dei, né? No desenho do teclado, que quando eu ando uma casinha dessa eu ando meio tom, andei mais uma casa mais meio tom, outra casa mais meio tom. O que significa dizer isso? Significa dizer que na música ocidental a menor distância entre uma nota e outra é de meio tom. E é isso justamente que trata esse assunto. Intervalos. Intervalo nada mais é do que a distância que uma nota tem da outra. E a gente precisa estudar isso, precisa compreender essa contabilidade, essa noção de distância de uma nota entre outra, para compreender a formação das escalas, formação dos acordes, formação do campo harmônico, tá? Então, agora a gente vai calcular essas distâncias. Como eu falei, na música ocidental, a menor distância entre uma nota e outra, é de meio tom. Existem outros tipos de músicas que a menor distância entre uma nota e outra é menor do que meio tom. Um quarto de tom, nós temos os comas e por aí vai, que é um assunto que eu vou abordar mais lá na frente. O objetivo agora da teoria é para fundamentar a sua prática no violão e na guitarra e você tocar as coisas com consciência. Posteriormente eu vou, na aula de violão, dar continuidade a esse assunto de intervalos, mas mostrando na prática no instrumento, para que vocês possam juntar o conhecimento dessa aula à prática no violão, beleza? Vamos seguir? Então, nós temos aqui a nota Dó. Se eu estou aqui e eu ando para a próxima nota, que no caso vai ser o Dó sustenido, significa que eu andei meio tom. Andei uma casa, andei meio tom. E assim, de meio e meio tom, a gente vai calculando esses intervalos, tá? Então, do Dó para o Dó sustenido, eu tenho meio tom. Se eu vou do Dó para o Ré, eu andei duas casas. Significa dizer que é meio mais meio. Logo, eu andei um tom. Então, do Dó para o Ré, eu andei um tom. Vou responder aqui, no caso, colocar aqui em cima, já para a gente entender a distância que as notas naturais têm uma da outra. Respondendo da seguinte forma: cada tom ou semitom. No caso, na música, geralmente a gente responde com semitom ou tom, tá? E isso vai estabelecer uma formulazinha que nós chamamos de fórmula da escala maior. Então, do Dó para o Ré, eu tenho aqui o Dó. Se eu andar uma casa, eu andei meio. Quando eu chego no Ré, eu andei duas vezes meio tom. Significa que do Dó para o Ré eu tenho a distância de um tom. Então a gente coloca aqui, ó, T, porque é um tom do Dó para o Ré. Beleza? Antes de dar continuidade aqui, precisamos entender todo esse caminho que o Dó leva até chegar ao próximo Dó. Nós sabemos que de Dó a Dó nós temos uma oitava, né? Mas quanto será em intervalos em distância calculada que dá essa oitava? Vamos caminhando passo a passo. Então eu já sei que quando eu chego no Ré, do Dó para o Ré, eu tenho um tom, né? Do Dó até o Ré sustenido significa que eu andei três casas. 3 vezes meio tom, um tom e meio. Agora eu vou chegar até o Mi.
Do Dó até o Mi eu tenho 1, 2, 3, 4 casas percorridas. Então significa que eu tenho 2 tons, ou seja, do Dó até o Mi eu tenho 2 tons. Do Dó até o Fá eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes meio, 2 tons e meio. Do Dó até o Fá sustenido eu tenho 6 vezes meio, então eu vou ter 3 tons aqui. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Lembrando que aqui do Mi para o Fá já é um semitom natural. Por isso que quando eu chego aqui é 2, daqui vai ser 2,5, ou seja, do Dó até o Fá eu tenho 2,5. Do Dó até o Fá sustenido eu tenho 3 tons. Do Dó até o Sol eu tenho 3 tons e meio. Do Dó até o Sol sustenido eu tenho 4 tons. Do Dó até o Lá eu tenho 4 tons e meio. Do Dó até o Lá sustenido eu vou ter 5 tons. Do Dó até o Si eu vou ter 5 tons e meio. Do Dó até chegar no outro Dó eu vou ter 6 tons. Significa que uma oitava ela tem 6 tons. Mas a gente caminhou isso tudo, calculando, somando cada notinha dessa para entender o intervalo que o Dó tem referente a todas essas notas. Então, pensando novamente no Dó, cheguei aqui, meio tom, um tom e meio, 2 tons, 2,5, 3 tons, 3,5, 4 tons, 4,5, 5 tons, 5 tons e meio, 6. Partindo do referencial de que o Dó está no início. A gente pode calcular de outras notas. Por exemplo, se eu estiver no Sol e eu quero andar até o Si, eu vou calcular a partir dele. Então, estou aqui, meio, 1, 1,5, 2. Ou seja, do Sol até o Si, eu tenho 2 tons, tá? Entendida essa parte, a gente vai fazer isso a partir das notas naturais. Calcular a distância que elas têm entre si, sempre partindo da nota seguinte, ou seja, iniciei no Dó, eu quero saber a distância do Dó que eu tenho do Dó para o Ré. E a gente já viu aqui que do Dó para o Ré é um tom, como eu coloquei aqui. Agora a gente está no Ré. E aí eu vou calcular a distância do Ré para o Mi. Do Ré para o Mi eu tenho Ré, meio, 1. Então é tom, um tom. Do Mi para o Fá, a gente já sabe que eles são semitons naturais. Então, é meio tom. Então, a gente coloca ST. Do Fá para o Sol, eu vou ter aqui. Estou no Fá, Fá sustenido, Sol. Ou seja, meio mais meio, 1. Então, é tom. Do Sol para o Lá, eu tenho Sol, Sol sustenido, Lá. Ou seja, meio mais meio, 1 tom também. Do Lá para o Si, eu vou ter Lá sustenido, Si, ou seja, meio mais meio. Então, eu vou ter um tom. E do Si para o Dó, a gente sabe que também são semitons naturais. Então, logo vai ter semitom aqui. Essa forma vai estabelecer a forma da escala maior, que é representada inicialmente pelas notas naturais. Então, elas estabelecem esse padrão que nós identificamos como a escala maior natural. Então, a escala maior natural, ela tem da primeira para a segunda nota a distância de um tom, da segunda para a terceira a distância de um tom, da terceira para a quarta nota, semitom, da quarta para a quinta, um semitom, da quinta para a sexta, um semitom, da sexta para a sétima, da quinta para a sexta, um tom, da sexta para a sétima, um tom, e da sétima para a oitava, meio tom. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita, meu 8 sempre fica lindo, né?
Deixa eu apagar aqui, rapidinho. Oito, oitava. Então, nós temos a seguinte ordem das notas naturais, a seguinte distância intervalar entre elas e a numeração. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Compreendido até aqui? Só que tem um outro ponto que a gente precisa entender. Cada intervalo desse tem um nome específico, tá? Esse nomezinho, ele vai definir a qualidade desse intervalo. Nós temos intervalos de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima e de oitava. Vamos lá. Partindo da escala maior, eu vou colocar aqui a nomenclatura de cada intervalo desse, tá? Pronto. Daqui, essa segunda, por ela ter a distância de um tom, tá? Do Dó para o Ré, Dó natural para o Ré natural, eu tenho uma distância de um tom, como a gente já viu. E quando a segunda ela tem a distância de um tom, ela é classificada como uma segunda maior. Então, vai um M maiúsculo aqui, ó. Beleza? Esta terça, sim, a segunda ela pode ser menor também, tá? Então, a segunda ela pode ser maior ou menor. E aí eu vou colocar aqui os tipos de intervalos que a gente pode ter, ó. Primeira, partindo da primeira nota, né? E essa nota pode ser qualquer uma, tá? Não necessariamente só o Dó. Você pode iniciar, por exemplo, do Ré e estabelecer todo esse cálculo, partindo dessa fórmula, pensando na escala maior a princípio. A gente vai fazer isso com as outras notas posteriormente, beleza? Mas o que é que eu quero que vocês entendam aqui? Vamos calcular aqui primeiro e depois eu passo aqui para vocês verem os tipos de intervalos que existem. Na escala maior, a terça nota, por ela ter a distância de 2 tons, né, da primeira nota, significa que a terça é maior. Então, terça maior. Ela poderia ser menor se a distância da primeira para a terceira fosse de um tom e meio, então ela seria uma terça menor. Mas no caso da escala maior, a terça é menor. É importante esse detalhe, prestar atenção nisso, beleza? A quarta, quando nós temos a distância de 2 tons e meio da primeira nota para a quarta, nós temos uma quarta justa, que é considerado um intervalo perfeito na nossa harmonia, tá? Essa quarta, ela pode ser aumentada. Se a distância da primeira para a quarta nota, no lugar de ser 2 tons e meio, for de 3 tons. Então seria uma quarta aumentada. Da primeira nota para a quinta, se nós temos a distância, como está aqui na escala maior, de 3 tons e meio, nós temos uma quinta justa, tá? Mas ela pode ter dois tipos de alteração. Se da primeira para a quinta nota, no lugar de termos 3 tons e meio, nós tivermos a distância de 3 tons, ela vai ser uma quinta diminuta. Observe que tanto a quinta diminuta quanto a quarta aumentada tem a distância de 3 tons. Esse intervalo é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa música. Fiquem atentos neles, porque nós vamos falar mais dele posteriormente, beleza? Então, mas não só isso. Ela pode ter, no lugar de 3 tons e meio, ter 4 tons, da primeira para a quinta. Significa que nós teríamos uma quinta aumentada, beleza? Na escala maior, da primeira até a sexta nota, nós temos a sexta maior, porque ela tem
4 tons e meio, da primeira até a sexta. Ela poderia ser também uma sexta menor, que no caso seria um intervalo de 4 tons, da primeira até a sexta nota, tá? No caso da escala maior, a sexta é maior. Agora, indo para a nossa sétima, que também é um intervalo extremamente importante que a gente precisa estar atento. Do Dó, no caso da primeira nota até a sétima nota na escala maior, que é representado a princípio pelas notas naturais e vai estabelecer essa relação intervalar, essa relação de distância de intervalos que uma nota tem da outra, partindo das notas naturais, nós vamos ter aqui uma sétima maior, porque ela tem 1, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. 5 tons e meio da primeira até a sétima classifica a sétima como uma sétima maior. Mas ela pode sofrer dois tipos de alteração. Se da primeira até a sétima, no lugar de ter 5 tons e meio, eu tenho 5 tons, essa sétima ela pode se tornar uma sétima menor, perdão. E existe também um outro intervalo que vocês vão ver quando a gente estiver vendo a harmonia. Da primeira até a sétima, se no lugar de ter 5 tons, nós tivermos 4 tons e meio, essa sétima, no lugar de ser menor, passa a ser diminuta. Entenderam? Então, a sétima ela pode ser maior, menor e diminuta. Agora, da primeira nota até a oitava. Se nós tivermos 6 tons, tudo certinho, nós temos uma oitava justa. Beleza? Então, na escala maior, estabelecida pelas notas naturais, esta forma, nós temos uma segunda maior, uma terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. Isso porque a gente está calculando de acordo com os intervalos estabelecidos pelas notas naturais. Isso aqui pode ser diferente. Exemplo, se eu calculasse do Ré até o Ré, de novo aqui, essa relação mudaria. E aí, esses intervalos também mudariam, a classificação deles, beleza? Tudo depende da primeira nota que você está iniciando. Entendido até aqui, agora eu vou colocar aqui na lateral os tipos de intervalos que nós podemos ter, tá? Segunda, como eu falei, ela pode ser maior ou menor. Beleza? A terça, ela pode ser maior ou menor. A quarta, ela pode ser justa ou aumentada. A quinta, ela pode ser justa, como no modelo da escala maior, pode ser diminuta ou aumentada. Tá? A sexta, ela pode ser maior ou menor. A sétima, ela pode ser maior, pode ser menor ou diminuta. E a oitava é justa, tá? Isso eu estou trabalhando os intervalos simples dentro de uma mesma oitava. Existem intervalos compostos, que é quando a gente ultrapassa a oitava, porque a gente não para aqui. Do Dó eu vou ter um Ré de novo. E depois do Ré eu vou ter o Mi de novo. Esse ciclo como a gente vê aqui no teclado, né? E aí a gente vai ter nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, por aí vai. Na nossa música a gente calcula geralmente cifras até a 13ª.
Mas existem sim alguns acordes que antigamente o pessoal acrescentava mais notas. Mas o convencional hoje, nosso estudo, é até a 13ª. Então, mas eu vou trabalhar mais à frente esses intervalos mais complexos, tá? A princípio, entendam o que a gente falou hoje de intervalos. Partindo das notas naturais, nós calculamos e entendemos que a menor distância entre uma nota e outra, ela é de meio tom. E a gente vai calculando de meio e meio tom, somando um tom e meio, dois e meio, para calcular a distância da nota que a gente tem como referencial até a nota que a gente quer. E aí, isso estabelece essa forma de escala maior, que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Se você pegar essa forma e aplicar a outra escala, iniciando em qualquer outra nota aqui, por exemplo, Sol, a gente vai ter essa mesma relação, precisa ter essa mesma relação de intervalo, ou seja, a segunda nota precisa ser maior, a terça precisa ser maior, a quarta e a quinta precisam ser justas, a sexta e a sétima precisam ser maior e a oitava precisa ser justa para que aquela escala esteja com todas as notas corretas, tá? Eu vou aplicar isso aqui em outras tonalidades, partindo de outras notas para que se compreenda melhor essa ideia. E estabelecendo esses intervalos a partir da escala maior, vocês vão compreender a formação. Mas além deles, nós temos esses outros intervalos que vão surgir a partir de outras formas de se estruturar a escala, beleza? A princípio eu quero só que vocês compreendam a distância de uma nota entre outra, calcular essas distâncias e saber o nome desses intervalos, partindo inicialmente das notas naturais que vão formar a escala maior e essa forma. Compreendido até aqui? Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se possível se inscrevam no canal para estarem caminhando nessa jornada musical junto comigo e com todos os demais inscritos. Até a próxima, pessoal, e Deus abençoe.